Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Viver Bem. Eu tô de rosa. Qual o nosso tema? Outubro Rosa, claro. Hoje vamos falar sobre câncer de mama, que é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele, tá, gente? Mas olha só, de acordo com as estatísticas do INCA, a estimativa é que só em 2024 sejam diagnosticados 73.600 novos casos de câncer de mama. Olha só, é preciso as mulheres ficarem atentas, porque além do diagnóstico, um ponto que é muito importante é o diagnóstico precoce. Então, que o câncer seja diagnosticado logo no início, porque aí as chances de cura são enormes, são bem maiores do que você detectar a doença já num estágio mais avançado. E eu estou recebendo hoje aqui, pela primeira vez no podcast Viver Bem, Dr. Moisés Shorts. Tudo bom, Dr. Moisés? Olá, boa tarde, tudo bem? Um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado pela oportunidade, até para falar de um tema muito importante e muito frequente, somente e num momento muito oportuno, no mês da campanha. Mas deixa eu apresentar para vocês aqui o Dr. Moisés. Ele é médico, mastologista e cirurgião geral, formado pela UFRN, residência em cirurgia geral no Valfredo Gugel. Isso. E tem também a especialidade em mastologia na Liga contra o Câncer. Membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Moisés também é especialista em oncoplastia e reconstrução de mama no Hospital de Câncer Araújo Jorge, em Goiás. É isso, doutor Moisés? É isso mesmo, também. Um currículo aqui, ainda é mastologista e preceptor na Liga contra o Câncer. Sim. Como é que está esse mês? É Outubro Rosa, o câncer fica em destaque, o câncer de mama. O que é mais importante as mulheres refletirem nesse mês, doutor Moisés, quando a gente fala em câncer de mama, levando em consideração aí esses 73 mil novos casos previstos só para 2024. É muita gente, né? Só para você ter uma ideia, 76 mil é um número maior do que a população de Caicó. Acho que chega a uns 10 mil acima ainda de casos novos. Esses são novos casos. É importante frisar que é uma estimativa de novos casos, não é uma estimativa geral. É só em 2024 a estimativa seria essa, de novos casos. Fora as que estão em tratamento, que descobriram em 2023, nos anos anteriores. Exatamente. Que aí a gente está falando em incidência, que é exatamente o aparecimento do câncer de mama. Então, é um número bem alarmante e um número crescente. Isso também é importante frisar. Que todo ano, quando o INCA atualiza essa estimativa, a gente vê que está crescendo. Certo? É um tipo de câncer. Por quê? Esse crescimento? Bem, o crescimento tem vários fatores, certo? Isso, sim, não é só também, é importante frisar, isso não é coisa Brasil, é uma coisa mundo, certo? Então, ele é um câncer de maior incidência, tanto no Brasil quanto no mundo, e também por isso, como ele tem essa incidência muito alta, é o câncer também mais estudado. Tem vários artigos, vários estudos, novas abordagens, novas medicações de quimioterapia, de hormonoterapia, de imunoterapia. São vários fatores que corroboram, como ele é o mais incidente, também é o mais estudado devido a isso. Mas também, isso também traz benefícios para a paciente, porque como a gente consegue estudar bem, a gente consegue também ter abordagens e tanto cirúrgicas como medicamentosas boas. Tanto é que se a paciente conseguisse fazer um rastreio adequado, conseguir achar o câncer na sua fase inicial, podemos ter uma cura de 90% ou mais de 90% das pacientes. É um número muito alto. Né? Que não câncer, também é o maior incidente, mas também a gente fazendo o nosso dever de casa, a gente consegue também uma cura muito alta. Certo? E fatores que podem ajudar, no caso, o câncer de mama, tem, lógico, fatores que a gente não consegue tirar, resolver, que são fatores que, exatamente, por exemplo, a idade. Quanto mais velha a população ficar, também vai aumentar o número de câncer, não só de mama, mas também outros tipos de câncer. O fator também hormonal, como o início da menopausa e o início da menopausa e o início da menstruação, que a gente chama de menarca. Esses também são fatores que a gente não consegue modificar, certo? Que é o início da menstruação e o fim da menstruação. E tem alguns fatores que a gente pode modificar, por exemplo, o início da gestação. Quando a mulher vai ter o primeiro bebê,
Tipo assim, o ideal seria antes dos 30, antes dos 35, 30. Por quê? Porque a mama não está totalmente desenvolvida, a não ser quando ela entra na gestação. Por quê? Porque a mama que quando entra na gestação vai modificar. Uma mama lactante é totalmente diferente de uma mama que não é lactante. Então, o desenvolvimento total da mama só vai acontecer quando a mulher está preparando para amamentar o seu filho. Então, isso também é um fator protetor. Sim. Certo? E também é o tempo da amamentação. O mínimo 6 meses de amamentamento exclusivo, 1 ano para amamentar. Tipo assim, lógico que assim, o ideal realmente a um paciente seria de 1 ano e meio, 2 anos amamentando. Isso protege. Protege. Esses são fatores, no caso, protetores. Certo? O fator que seria, digamos assim, de aumento de risco seria, por exemplo, ter filho, primeiro filho depois dos 35 anos. Bati na trave, tive com 34. Mas seria um exemplo de fatores que são modificáveis, por exemplo, mas que aumenta o risco. Ou então, o que não é modificável, o paciente ter começado a menstruar depois dos 12 anos. Ou entrar na menopausa com 40 anos. Porque o tempo hormonal é grande. Quanto maior o tempo hormonal, maior o risco, digamos assim. E os hábitos de vida? Atividade física, a gente vê muitos estudos, né? Atividade física, alimentação, eles também interferem nesse aumento de risco? Aí entraria para fatores também, que são modificáveis, que fazem parte da proteção. Certo? O que seria a proteção? Fazer atividade física classificado como adequada, se não me engano, a 150 horas. 150 minutos por semana. Desculpa, 150 minutos por semana. 5 vezes por semana, né? Pelo menos, gente, ou 3 aí, mas... de atividade física. Também uma alimentação mais adequada, sem muita gordura muito saturada, sem muita fritura, diminuir a ingesta exagerada de álcool. Fumar também são coisas que afetam. A obesidade afeta bastante, principalmente mulheres pós-menopausa. É uma coisa importante, que a mulher, quando entra na menopausa, para de produzir hormônio. Mas para de produzir hormônios onde? No ovário. Não quer dizer que ela não está produzindo hormônio no corpo. Existe a conversão periférica da gordura em hormônio. Só que isso, quanto maior a gordura, maior a produção hormonal. Então, a mulher, se for obesa, vai ter uma produção hormonal maior e acaba acontecendo um índice maior de ter câncer. Então, a mulher combater a obesidade também ajuda, além, lógico, de outras doenças importantes, como a cardiovascular, também ajuda na defesa contra o câncer. E, também tem o uso de fatores hormonais pós-menopáusicas, mas tem que tomar cuidado, por quê? Porque hoje tem muitas medicações novas que estão em estudo para avaliar exatamente o efeito dessas medicações, somente aqueles géis, aquelas coisas que têm uma quantidade hormonal um pouco diferente, que é a via oral. E, além disso, a via oral tem que ser uma coisa mais espaçada. Não é eu tomei a medicação para fazer preventivo. Não, esqueça isso. Tomar uma medicação para preventivo, isso não vai aumentar o risco. O que seria estou tomando a medicação aqui já faz uns 5 anos, já faz uns 10 anos. Isso também vale para o anticoncepcional. Só o anticoncepcional ainda é mais reduzido ainda. Então, a gente pesa o risco-benefício. É muito melhor a mulher tomar anticoncepcional, porque tem outros fatores também protetores de outros tipos de coisa, tomar anticoncepcional durante 10, 20 anos e fazer uma atividade física regular. Por quê? Porque a somatório vai ser positivo para a proteção, em vez de ser negativo. Então, uma mulher vai ser obesa, não se alimenta bem, toma anticoncepcional, tem uma qualidade de vida em termos ruins, fuma, bebe toda hora, isso aí ela vai somando fatores de risco. E, lógico, a gente não tem como saber exatamente o que foi que casou, mas ajuda. E fatores também que não é evitável, o que nos leva também a maior análise também é o fator genético. Aí são coisas que a gente também não tem como evitar. O fator genético é muito importante também no câncer de mama, só que a gente só descobre, no caso, em 10% dessas pacientes. Por que eu falo que descobre? Porque a genética é um mundo novo, digamos assim. Mesmo antigo, mas é novo, digamos assim. Por quê? Porque a gente conhece alguns genes que têm câncer de mama, no entanto, tem muitos genes que a gente não sabe ainda. Entendeu? Isso é muito importante, porque o saber gene de alta penetrância, que, por exemplo, o mais importante no caso desses genes é o BRCA e o BRCA2.
Se a gente conseguir descobrir que ela tem esse gene, a gente pode lançar mão, fazer uma individualização para proteção dessa paciente contra o câncer de mama. Doutor Moisés, a partir dos 50, 40 anos é indicado, né, a realização da mamografia mensal, anual, esses exames para prevenção, para diagnóstico, já que a gente falou aqui nessas chances de cura. A gente pode chegar a 90% se for diagnosticado no início. Mas a gente vê também que muitas mulheres estão tendo câncer antes, Sim. mais jovens. Como é que fica? Qual a orientação sobre esse rastreio, essa busca pelo diagnóstico? O termo de rastreio, realmente existe uma divergência entre o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia e o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de Mastologia, de Ginecologia, Radiologia, eles preconizam o quê? A partir dos 40 anos, fazer mamografia anual. Importante o que é rastreio é mamografia. Tem muito veículo divulgando ultrassom, mas o ultrassom é método complementar à mamografia. Ele não substitui a mamografia como método de rastreio, certo? Tem outras modalidades, termografia, biópsia líquida, só que isso ainda está em estudo. A gente não consegue ainda definir isso como método de rastreio, certo? Se mostrar promissor e o estudo mostrar que tem realmente efeito para o tal, aí sim pode ser que utilize, mas hoje não é método de rastreio. O único método de rastreio realmente que tem o estudo, o que mostra realmente até o índice de redução de mortalidade é a mamografia. Eu sei que é chato, sei que incomoda, sei que as pacientes têm medo, mas o que é o principal hoje de rastreio é a mamografia. Lógico, pacientes que têm, principalmente mais jovens, 40 anos, 51 anos, a gente acaba também, além da mamografia, fazendo também a ultrassonografia, mas como complemento, certo? Qual é o fator grande da mamografia? Se chama microcalcificações. Existem umas microcalcificações que essas microcalcificações a gente não consegue nem visualizar na ultrassom e nem na ressonância com a mesma análise que a gente poderia fazer na mamografia. E o câncer na fase inicial, naquela fase que a gente chama de semente, que ele não está disseminado, fica exatamente, a gente pode identificar exatamente na mamografia, com calcificações de um aspecto específico. Cuidado, porque não quer dizer que a mama da mulher muitas vezes tem mil calcificações, mas benignas, como as vasculares, como os pontiformes, isoladas. Tome cuidado, porque às vezes o paciente, tem calcificação. Não, é um tipo específico de microcalcificações que são agrupadas de tamanhos diferentes, que podem sugerir que seja um tumor na fase inicial, que nem aparece na ultrassom e nem aparece na ressonância. No caso, isso aí é o melhor cenário para descobrir um câncer de mama. Seria o sonho, digamos assim. Por isso que a gente incentiva, pede para fazer exatamente a mamografia como rastreio. O ideal, pelo Ministério, para a Organização Mundial de Saúde, seria um rastreio onde atingisse 70% das mulheres. Aqui no Brasil, alguns estudos em algumas regiões, lógico, existe uma divergência entre regiões, mas no geral a gente consegue 30%, ou seja, muito abaixo do ideal. E quando veio a pandemia, aí que infelizmente piorou de vez, certo? Mas a gente vai batalhando, a gente vai tentando conscientizar para conseguir melhorar esse índice e melhorar também o aumento desse rastreio. Certo? Eu trabalho na Liga contra o Câncer, então realmente eu ligo muito com isso. Eu vejo bastante. Meu dia a dia é exatamente dar diagnóstico de câncer. Então, não só em termos de estatística, mas também em termos pessoais, eu consigo ver isso em loco, o quanto é importante. Doutor Moisés, que mulher deve buscar esse rastreio mais cedo? A gente sabe que a partir dos 40 já está aí difundido, a gente está vendo muito aí nesse Outubro Rosa, mamografia a partir dos 40 anualmente. Mas a mulher, quais são os sinais de alerta para que ela busque esse rastreio, o mastologista mais cedo, antes dos 40? Antes dos 40, existe o fator de risco maior, que seria exatamente o histórico familiar, certo? Infelizmente, não são todos os pacientes que a gente consegue captar, porque existem casos raros ainda que realmente tem pacientes muito jovens. Infelizmente, eu há pouco tempo, acho que coisa de 2 meses, eu peguei umas 2 pacientes abaixo dos 30 anos que tinham câncer de mama. E, realmente são dados surpreendentes. Uma de 23, outra de 29.
Isso aí, no caso, eu atendendo. Imagina os colegas. Isso foi comigo. Só que uma coisa que a gente consegue tentar evitar isso é exatamente o fator que tem relação com o histórico familiar. Ou seja, aquela paciente que está, sei lá, com 20 anos, mas, minha mãe teve câncer de mama, a tia dela, irmã da minha mãe, teve câncer de mama, também teve outros parentes que teve câncer de mama. Tipo, se você vê com a família está tendo novos casos ou casos já compartilhados de câncer de mama, você tem que pegar essa paciente e analisar. Porque não é comum vários membros da família ter o mesmo tipo de câncer. Então, tipo, a gente faz o quê? A gente vai pegar essa paciente... Um fator genético. Isso. A gente já tem um pensamento. Por isso que eu estou dizendo que tem genes que a gente conhece e tem gente que provavelmente a gente não conhece. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem casos que é exatamente desse jeito. Minha mãe teve, a tia minha teve, sei lá o quê, e não acha o gene. E, tipo, nenhum gene que a gente solicita dá positivo. Só que é incomum, a gente sabe, a gente tem noção de que tem uma coisa errada ali. Então, pode ter algum gene que a gente não saiba, que pode ser que ela tenha, mas ainda não é um gene que a gente conheça. Mas, graças a Deus, a gente já evoluiu e já descobriu outros genes que podem realmente ter relação. A gente classifica os genes que podem ter relação de alta, média e baixa penetrância, e que são os riscos. E quando é alto, a gente pode ter que fazer uma análise mais aprofundada e ter um rastreio diferenciado. E não só o rastreio. Tipo, por exemplo, uma mulher que tem um BRCA, um BRCA2 positivo, é importante também frisar que não é só mama que ela tem que analisar, também tem que analisar o ovário. Então, essa paciente tem que ser selecionada e tem que participar de vários tipos de médicos diferentes, além de profissionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um fator psicológico, tem um fator... social, tem um fator médico, que isso aí tudo tem que ser analisado. Por quê? Porque essa paciente quer ser mãe. E, tipo, para proteger do câncer de mama, que ela pode ter um câncer de mama com 30 anos, a chance é alta. Então, a gente tem que fazer medidas que evite que ela tenha câncer. Lógico, tem o rastreio, pode ser até com ressonância a partir dos 25 anos, mas também a gente pode fazer algo mais invasivo. Como o quê? Como fazer uma mastectomia redutora de risco. O que seria mastectomia redutora de risco? Seria tirar as mamas dela antes que ela vinha a ter o câncer. Então, tipo que a Angelina Jolie fez. Exatamente. No caso da Angelina Jolie, foi exatamente algo benéfico. Por quê? Porque ela abriu os olhos ao mundo para esse tipo de caso. Havia essa possibilidade. Tanto é que ela teve realmente o gene BRCA positivo. Então, qual foi a opção dela? Foi, eu não tenho câncer, mas eu quero fazer o máximo para prevenir. Por que eu estou dizendo o máximo? Porque fazer essas medidas não evita 100%. Pode evitar 90%. Realmente é uma redução drástica. No entanto, não é impossível dela ter câncer. Certo. Entendeu? Aí, no caso, tipo, a cirurgia seria fazer a retirada da mama. Lógico, a gente sempre, quando faz essa cirurgia de retirada da mama, a gente tem a opção de fazer a reconstrução. No caso da retirada da mama completa, é reconstrução com prótese, por exemplo. E tanto é que depois, se vocês forem ver, ela, além de ter feito a retirada da mama, a reconstrução, também ela tirou os ovários. Isso aí foi posteriormente, que geralmente a gente preconiza inicialmente fazer a retirada da mama e depois a retirada dos ovários. Por isso que tem os fatores psicológicos, fatores sociais. Por quê? Porque essa paciente tem que se preparar para isso. Tipo, ela já tem filho? Ela quer ter filho? Quero, mas não quero ter agora. Vai congelar o ovo. Pode congelar o ovo e depois fazer a fecundação para ter filho. Então, tem que ter essa preparação. Tipo, tem que ter ciência. Você não vai poder amamentar. Seu sonho amamentar? Tipo, você não quer tentar logo ter o filho mais cedo, com 22 anos, 23 anos, para ter o seu sonho e depois fazer a cirurgia? Ou, lógico, tem paciente que opta por não fazer cirurgia. Todo paciente tem sua particularidade. Tipo, o paciente quer fazer ressonância de ano em ano, quer fazer porque, tipo assim, você tem que fazer um rastreio diferenciado para esse tipo de paciente. Tem que ser bem atento mesmo. Tem. E o tratamento, o que é que mudou? A gente lembra de câncer de mama lá para trás, aí tem câncer de mama, mastectomia total, quimioterapia, e a gente vê que hoje mudou muito, né, doutor Moisés? Quais são as principais mudanças você pode nesse ver, tratamento? o tratamento, os cânceres de mama, é uma coisa muito antiga.
E a gente tem relatos do Egito, relatos da época feudal, que mostra até esculturas, tudo mais, que mostra realmente mulheres com câncer de mama, mulheres que ficou sem mama. Então, isso já não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga. E quando a medicina iniciou, principalmente com o surgimento de anestesia e tudo mais, quando você via um câncer, você tinha que ser o mais radical possível. A gente não tinha estudos, a gente não tinha quimioterapia, a gente não tinha radioterapia. Então, era o mais radical. Você está pegando uma doença que desconhece, não sabe como é que ela age. Então, é um câncer que se prolifera. Então, você tem que cortar todas as raízes para ela poder não sair. Então, mesmo antigamente, mesmo que o câncer fosse mínimo, pequeno, que não tivesse comprometimento, mas era radical. E o que é que seria radical? Seria tirar a mama, tirar os músculos da região, tirar os linfonodos da região, tirar tudo que era possível. Certo? No entanto, existe uma evolução. Tudo, graças a Deus, tanto na ciência quanto na tecnologia, evolui. Então, cada vez mais a gente consegue fazer uma abordagem mais conservadora. E estudos têm mostrado que a conduta conservadora tem benefícios semelhantes ou até melhores do que fazer a mastectomia. Lógico, câncer, a gente tem que individualizar. Câncer é uma coisa muito variável. Não só o de mama, mas como dos outros. Mas o câncer de mama ele é muito variável. Então, tem cânceres que têm uma tendência menos agressiva e tem outros que são mais agressivas. Então, lógico que a gente tem que analisar e particularizar. Só que, hoje, cada vez mais, a gente tem a preferência de não fazer uma cirurgia que retire a mama e deixe a mama. Por quê? Porque o paciente tem essa ideia errada, uma ideia antiga, de que viu câncer, tem que tirar a mama. Viu câncer, tem que ser mais radical. Não tem isso. Por quê? Porque os estudos têm mostrado o quê? Que a paciente que, por exemplo, retirou a mama e a paciente que deixou a mama e fez a radioterapia... Porque quando você deixa a mama, você tem que fazer a radioterapia. Em alguns casos, poucos casos não, mas a grande maioria sim, certo? Deixou a mama, faz a radioterapia. Analisando esses dois grupos, vimos o quê? Que o fim da vida deles foi o mesmo. Então, tanto faz você ter feito a retirada da mama, como ter feito... deixar da mama e ter feito a radioterapia, o end foi o mesmo. Então, o fim foi o mesmo. Então, qual foi o benefício? Entendeu? Certo. Então, hoje em dia nós temos várias tecnologias. E, lógico, isso também tem a ver com a quimioterapia, tem a ver com a radioterapia, tem a ver com a hormonioterapia. Tudo também tem a ver com isso para tornar a vida da mulher longínqua e dificultar até a morte por câncer, digamos assim. E cada vez mais vai evoluindo, porque todo dia tem, se você for ver, todo dia tem notícia nova, todo dia tem medicamento novo, todo dia tem coisas e até abordagens cirúrgicas novas também. Aquele medo da mulher, então, foi diagnosticada com câncer de mama, que ali é uma sentença de morte. Não existe mais não, isso. E é importante você frisar isso, porque condenar a morte, uma coisa que pode ser curada, é complicado. E, quanto mais tempo a paciente fica com medo, que fica sem analisar, que fica sem procurar ajuda médica, ela vai diminuindo a sua chance de cura. Entendeu? Então, ela precisa não ter medo, na verdade. Por quê? Porque ela precisa saber de que hoje, quando mais cedo eu consigo diagnosticar, maior a cura e menos agressiva a cirurgia que ela vai realizar. Toda mulher com câncer de mama faz a cirurgia, seja para tirar o nódulo pequenininho, seja para tirar a mama toda, seja para tirar um quadrante? Só, hoje, sim. Certo? Isso aí eu estou falando porque, como eu disse, a medicina está evoluindo toda vez mais. Certo? Mas hoje... Sim. Hoje, em 2024. Vamos frisar, que vai ficar no YouTube, as pessoas estão assistindo lá na frente. Hoje é 2024. Isso. A não ser, infelizmente, aquelas pacientes que não têm a doença só na mama. Que, infelizmente, pode surgir casos que a paciente já está de um jeito que a doença só não está mais localizada na mama. Pode ter pacientes que já está em outras partes do corpo. Então, como já foi para outras partes do corpo, se existir um controle por quimioterapia... Então, não tem necessidade de mexer na mama. Por quê? Porque só tirar o câncer da mama não vai adiantar. Então, é uma medida infeliz, porque realmente é chato a gente dizer, não vamos tirar, porque infelizmente já foi para outras partes do corpo. Mas hoje em dia seria... O objetivo de tirar logo é para que ele não se espalhe. Exatamente. Seria o tratamento local para evitar a complicação sistêmica.
E, infelizmente, tipo assim, nesses casos só se opera se, mesmo durante a medicação, ela está fazendo lá a medicação de quimioterapia, está fazendo, mesmo assim está evoluindo, ou seja, o câncer ainda está progredindo, mesmo fazendo a medicação, a gente faria a cirurgia não com o intuito de curar. Seria com o intuito de evitar a progressão dele na mama e deixar aquela mama grande, com necrose, com aquele cheiro ruim, grudada, que infelizmente é quando você faz uma medida paliativa, não é só, também tem a qualidade de vida. Mesmo que a paciente viva ao mesmo tempo, mas é melhor ela viver aquele tempo com a qualidade do que viver totalmente desfigurada, com complicações. Eu tenho uma paciente que a mama dela estava gigantesca. Tipo, ela estava bem deprimida, estava bem complicada. Eu consegui, mesmo uma dificuldade, mas consegui, porque o caso dela foi o que a gente chama de mastectomia higiênica. Tirar aquele problema, que estava muito pesado, estava com cheiro ruim e estava comprometendo também a qualidade dela. Mesmo que a vida dela continue no mesmo tempo, mas a qualidade que ela está tendo, a forma que ela me agradeceu pelo fato de eu ter conseguido tirar o câncer, é muito recompensante. Porque ela vai conseguir viver aquele estágio dela, mas com qualidade melhor de vida. Então, são vários fatores que a gente analisa também quando faz um tratamento para câncer. Doutor Moisés, vamos falar da cirurgia, já que você é especialista aí nessa parte de oncoplastia, de reconstrução de mama. O que é que mudou hoje? Bem, nessas técnicas, a gente já sabe que a mastectomia nem sempre é realizada hoje. Quanto menor tirar, mas as técnicas evoluíram também? Sim. Podemos citar a primeira coisa, diferenciar entre dois tipos de reconstrução. O que a gente pode dizer, primeiro, é o que a gente chama de reconstrução imediata. Reconstrução imediata é o quê? É quando você faz a abordagem de reconstrução já no primeiro tempo, ou seja, no tempo que você está tirando o câncer e ao mesmo tempo já está reconstruindo. Essa é o que a gente chama de imediata. A tardia é quando? É quando você tirou o câncer, você já fez o tratamento de quimioterapia, de todos os processos para cura, até radioterapia, e depois é que você vai fazer a reconstrução. Isso é o que a gente chama de tardia. A reconstrução imediata, a gente pode ter tanto uma reconstrução por causa da mastectomia, ou você pode ter uma reconstrução também, porque não é pelo fato de você não tirar a mama por completo que não pode ter um defeito na mama. Certo. Principalmente se a mama, o tumor tiver de um tamanho que, se você tirar, vai deixar a mama com um jeito totalmente desfigurado. Nós temos muitos casos de mamas que às vezes ficaram muito desfiguradas e tudo mais. Então, a gente pega técnicas de oncoplástica exatamente para evitar que isso aconteça. Uma das técnicas que eu gosto e que a gente pode utilizar bastante é a técnica de mamoplastia adutora. A mamoplastia adutora, o que você vai fazer? Você vai ter que tirar uma quantidade de tecido para reduzir a mama dela. Então, você vai acabar fazendo o útil agradável. Tipo, você vai tirar o câncer e ainda vai conseguir reduzir a mama dela. E deixar de um formato bem agradável. Podendo até a paciente, dependendo... uma paciente que tinha uma mama gigantesca, tipo, teve o câncer e vai fazer uma cirurgia para reduzir. Ela acaba gostando mais da mama dela depois da retirada do câncer do que de antes. E isso faz nas duas mamas? Sim, porque quando a simetria, que a gente chama exatamente de simetrização. A simetrização é necessária quando você retira o tumor e faz a reconstrução, ela deixa a mama totalmente diferente da outra. Isso pode ser tanto na conduta conservadora, como também na conduta de mastectomia. Porque muitas vezes, se a paciente tiver uma mama grande e fazer uma reconstrução com prótese, você não vai conseguir deixar a mama dela gigante do jeito que era. Então, até pelo fator, você vai lá, faz a mastectomia, bota a prótese, a mama fica bem menor e a outra fica grande, você também vai, além de ter o desconforto visual, você também pode causar prejuízo nas colunas dela. Por isso que muitas pacientes, quando faz a retirada da mama, tem que ficar usando uma bolsinha, não. Como se fosse uma prótese. É uma prótese, porque é uma prótese externa, né? Que é uma prótese, como fosse a prótese, pode ser de silicone, pode ser realmente uma almofada que fica naquela região. Porque você tem que ter algo para poder balancear o peso também. E fora, lógico, o visual. Quando você está de camisa, você não sabe se você está com a prótese lá, você não sabe se foi retirada a mama ou se não foi. Só vai saber se ela retirar. Então, é uma coisa que dá para realmente para esconder. Só que, lógico, o ideal é ela se sentir bem com a mama nova dela. Doutor Moisés,
a reconstrução imediata ou tardia? Isso é uma escolha da paciente ou tem casos que não dá para fazer imediatamente? O que é melhor? Ótima pergunta. O ideal sempre é a gente conseguir fazer imediato, certo? A maioria das pacientes conseguem fazer imediato. Ou reconstrução, que a gente chama reconstrução de cirurgia conservadora, que, como disse, pode utilizar técnicas. A preferível realmente seria de mamoplastia, porque por causa esteticamente fica mais bonita. Sei. E também para simetrizar outra mama também é mais fácil, porque você usa a mesma técnica, a mesma marcação. E também a parte da mastectomia. O paciente pode fazer mastectomia e pode, por exemplo, botar uma prótese, mas também pode botar um que a gente chama de expansor. Expansor é quando você tira muita pele e se você botasse uma prótese, você não ia conseguir ter pele para poder fechar a região. Então, você bota como se fosse um balão dentro, a pele fica como se fosse não tivesse nada, só que com o tempo a gente vai botando soro e vai enchendo, ou seja, a gente vai expandindo aquela região e criando uma forma e a pele esticando. Tanto é por isso que a gente não expande de logo, a gente vai expandindo aos pouquinhos para a pele esticar, acomodar. Aí vai depois de uma semana, estica novamente e acomoda. Aí depois, infelizmente, essa é uma modalidade que a gente vai precisar de uma segunda cirurgia. Porque... Aí coloca o silicone só depois que a pele está... Aí, por exemplo, esse também é um caso que não faria simetrização na mesma hora. Faria só simetrização no segundo momento. Porque a gente não sabe exatamente como é que vai ficar. E os benefícios para a mulher que faz essa reconstrução imediata? Bem, tem alguns estudos até que mostram que, em termos psicológicos, de satisfação, uma paciente que fez uma mastectomia com reconstrução por prótese destacou mais de 70% em relação a paciente que só fez a mastectomia. A mama é um símbolo de feminilidade, é um símbolo sexual e é um símbolo de autoconfiança, de empoderamento da mulher. Então, você retirar isso e não dar, e oferecer nada, acaba tornando a paciente, pode ficar deprimida, pode ter um convívio social piorado, olhar no espelho pode ser um sacrifício. Então, a gente tende a querer fazer a reconstrução, ver essa paciente com outros olhos para poder, além de se livrar o câncer, também ela tem uma qualidade de vida. Porque muitas vezes a paciente tira o câncer e fica olhando no espelho, está aqui sem nada, e outra mama. Ela se sente mal, a paciente não se sente bem, ela não se sente deprimida. Tanto é que também a gente tem muitos avaliações com psicólogos, até psiquiátricos também, por causa desse. Porque realmente ter um câncer de mama, muitas vezes, como eu digo, é uma alteração na vida negativa dela. Então, por isso que, por exemplo, na instituição que eu sempre gosto de louvar muito, é a Liga contra o Câncer. Lá é um exemplo para todo mundo. Por quê? Porque lá existe exatamente essa abordagem acolhedora. Lá oferece tudo que a paciente pode ter. Oferece desde do acolhimento, na hora do acolhimento do câncer, tem a fase psicológica, tem grupos lá, o Grupo Reviver, que é exatamente o grupo que realmente é ótimo, perfeito, que eles realmente ajudam bastante, que fazem grupos lá, até, por exemplo, eles botam as mulheres que já tiveram câncer de mama para falar com as mulheres que estão tendo diagnóstico, também, né? O grupo Despertar também. Então, é um pessoal realmente muito importante, que trabalha junto com a gente na Liga. Então, além dessas medidas sociais, tem a medida do tratamento moderno. A reconstrução mamária é também um tratamento realizado na Liga. É garantido por lei? Os planos de saúde têm que dar essa reconstrução para a mulher que tem câncer de mama? É por lei, certo? A realização da reconstrução da mama que teve o câncer, e é por lei também, e isso é uma coisa até mais recente, a simetrização. Ou seja, a paciente tem o direito de reconstruir a mama que foi lesada pelo câncer e também tem o direito de, caso o tamanho fique diferente, fique bem disforme, ela também tem o direito a ter a simetrização. Ela tem as duas coisas garantidas por lei, certo? E isso é muito importante. Demais. Talvez até eu diga assim para as mulheres ressignificarem esse momento do câncer, podem terminar até com a mama mais bonita do que começaram, né? Lógico, a gente sempre tende a falar com a paciente, tipo assim, porque a gente não pode deixar a paciente, digamos assim, com alta expectativa. Porque... não é uma cirurgia estética, exato. Né? A gente tem que diferenciar da estética. Mesmo que ela, no final, goste mais da mama reconstruída do que da mama que não estava reconstruída, já tenho vários casos disso. Tipo, eu tenho vários casos que a paciente gostou mais da mama
reconstruída do que da mama que não está reconstruída. Só que tem que levar várias coisas em consideração. Você tem que saber que a gente não tá uma mama sadia para poder a gente fazer a reconstrução. É uma mama que tem uma doença. Então, a gente tem que se livrar primeiro. O primeiro passo é se livrar da doença. O segundo passo exatamente. Principal. Então, a gente não pode esquecer do primeiro passo. A gente não pode esquecer qual é o objetivo principal. E o objetivo principal é exatamente tirar o câncer. E a paciente tem que ter ciência disso. E tem muitas vezes que o local, o jeito fica tão variado que, às vezes, uma cirurgia também não pode ser... Pode ser necessário várias cirurgias para poder deixar do jeito harmônico. E também é muito particular. Uma paciente com uma cirurgia, do jeito que ficou, está satisfeita. E tem pacientes que não ficam satisfeitos com aquele resultado e perguntam, tem como melhorar? Tem como ver? E realmente tem, muitas vezes tem. A gente tem técnicas hoje em dia também que ajudam nessa parte de refinamento, que a gente chama de refinamento de uma reconstrução, certo? Uma das modalidades que a gente está utilizando bastante hoje é exatamente a lipoaspiração, por exemplo. Da mama? Da mama. Porque a gente tira a gordura de um local onde tem maior, tipo nos culotes, tipo na barriga, lógico, é importante frisar que eu gosto sempre de dar presente, a gente não está fazendo a estética, não está lipando para poder deixar a mulher do tanquinho, coisa assim, não, isso aí seria estética, como eu disse, a gente foca na reconstrução, a gente tira de uma área que tem uma gordura em excesso e bota na mama. Exatamente. Isso aí tanto tem melhora na qualidade da reconstrução, pode melhorar, tipo assim, porque às vezes a gente faz mastectomia, bota a prótese, só que fica alguns buraquinhos. Pronto, a gente pode injetar gordura para cobrir esses buraquinhos e fica bem harmônico. Ou então fica um contorno da mama ficou bem artificial. A gente pode também injetar gordura para deixar esse contorno mais natural. Entendeu? E cada vez mais, tipo, a gente está utilizando essa forma para poder fazer a reconstrução. Não só aqui, como em todo canto. Tipo, se for uma coisa que também é importante, por exemplo, todo ano tem uma jornada brasileira de mastologia que é voltada só para a reconstrução, que é a osteoplastia. Então, toda a vida eu estou lá, nesses congressos. Se atualizando. Né? Conversando com colegas, sempre tem coisa. E uma das medidas é exatamente a utilização da lipoaspiração com lipoenxertia. Certo? Para exatamente a gente dar uma harmonização da mama, deixar ela mais natural. Além disso, também tem outros métodos que existe exatamente como eu disse, o imediato, que é o quê? É você tirar a glândula e botar uma prótese. Ou você fazer tecmoplastia, qualquer desse tipo. Mas também tem os casos que a paciente, por exemplo, tirou a mama, fez radioterapia. Importante frisar a radioterapia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a radioterapia, ela deixa a pele sem elasticidade. Não é que não tenha nada, mas ela deixa, dependendo de cada caso, deixa ela praticamente sem. Tanto é que eu sempre gosto de mostrar para o paciente, esse lado, você pode ver a sua mama desse lado e ver a mama desse lado. Logo que tem a radioterapia, ela vê que a elasticidade é bem mais reduzida do que o outro lado. Certo? E isso prejudica para a gente, por exemplo, querer só botar uma prótese. Por quê? Porque a pele não vai esticar para poder botar uma prótese. A pessoa pode botar a prótese e fazer radioterapia depois ou não? A radioterapia... Sim. A prótese vai ser só no final, depois que concluir a radioterapia? Não, a reconstrução, porque a radioterapia é feita depois da cirurgia. Isso. A reconstrução, a gente pode fazer tanto com prótese como expansor. Aí você pergunta, o índice de complicações devido à radioterapia é maior? Não tem como, certo? A gente bota que uma reconstrução com prótese, existe um risco de 30% de dar errado, infelizmente. Tipo, é um índice alto, mas não é o prevalente. Tipo, até porque 70% deu certo. E eu tipo da coisa, a gente também tem que frisar também que a gente está usando uma primeira opção. Se a primeira opção der certo, perfeito. Por quê? Porque a gente tende a evitar querer usar as outras opções. Porque a reconstrução, você pode ter várias formas de fazer reconstrução. E, por exemplo, se você não utilizou a prótese imediatamente e fez a radioterapia, você não tem mais essa opção de botar só a prótese. Então, tipo, você, digamos assim, você perdeu essa chance. Depois da radioterapia não dá mais. Se for porque a pele não estica. Certo. Ou estica com dificuldade. Então, você não consegue botar uma prótese e conseguir. Você não consegue nem colocar a prótese porque ela não entra. Porque a pele não estica.
Aí, no caso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar um tecido de outra região com pele para poder substituir aquela pele que está comprometida por causa da radioterapia. E a gente tem, geralmente, duas opções ótimas, que é tirar a região aqui atrás daqui das costas, que é exatamente esse músculo grandossal, o latíssimo do dorso. A gente leva esse músculo junto com a ilha de pele e transfere aqui para frente. Certo? Esse é o que eu utilizo mais para fazer a reconstrução tardia. Sim. Por isso que a gente tende a evitar o quê? Evitar que eu utilize isso de imediato. Lógico, você pode ter algum caso que necessite, pode. Mas a gente evita ao máximo. Por quê? Porque era uma opção, uma segunda opção. Tipo, aí o que acontece? Tentativa sempre é a primeira. Por exemplo, a paciente fez a reconstrução imediata, botou prótese, só que deu errado. Só que ela tem essa opção ainda. Ela tem a opção de rodar esse músculozinho das costas. E outra opção é exatamente você pegar a barriga. Como fosse uma abdominoplastia, entre aspas, porque não é abdominoplastia, mas é como se você tirasse exatamente essa região aqui da barriga e transferisse para a mama, levando o músculo reto abdominal. Por que você está dizendo que tem que levar o músculo? Porque a vascularização desse tecido está junto com a musculatura. A vascularização passa por essa musculatura. Então, se eu não levar, eu vou cortar a vascularização desse tecido e ele vai morrer. Vai morrer. Entendeu? Então, por isso que quando a gente leva a ilha de pele junto com gordura e junto com a musculatura. Ela tem duas funções também. A musculatura também protege uma prótese, por exemplo. Porque a prótese, se você não proteger, se acontecer alguma abertura de ponto, o ponto vai direto na prótese. Aí tem exposição de prótese e você vai perder a prótese. E se você tem uma musculatura lá protegendo, por exemplo, aí quando se abrir o pontinho vai estar no músculo. Então você vai estar protegido. Aí depois cicatriza e dá certo. Fica tudo certo. E mesmo assim, lógico, né? Como eu disse, é uma reconstrução, tem vários fatores, tem um fator oncológico, um fator de radioterapia e tudo mais que, infelizmente, pode ocasionar a perda da reconstrução. Mas colocando na balança, os pontos positivos são bem maiores, né? Sim, com certeza. E é importante a paciente ter ciência de que existe reconstrução. Por quê? Porque com a reconstrução, ela pode conseguir que a mama fique de um jeito que ela fique satisfeita. Tipo, mesmo com câncer, ela fique satisfeita com a mama. Ela se sinta bem, se sinta confortável, se sinta... eu vou tirar o sutiã, vou ficar sem sutiã. Por quê? Porque eu achei que tá bonito. Tá agradável, tá do meu jeito, então não tem problema. Vai pra praia, usa biquíni, vai pra piscina e, tipo, tem um volume lá. E muitas vezes, você olha o volume de um lado do outro, fica do mesmo jeito no decote. Então, tipo, não interessa o que você fez, ninguém tá vendo. E tem reconstruções que fica bem parecida, que se te precisar, tá lá. Tá do jeito que gostaria. E lógico que esse seria um objetivo que podemos alcançar, podemos. Mas, como eu disse, a gente sempre tem que manter o pezinho no freio. Porque cada caso é um caso. Tem casos que dá pra gente fazer desse jeito, mas tem casos que infelizmente não tem como a gente deixar desse jeito. A gente tem que deixar o melhor possível para a paciente se sentir bem. E muitas curada. vezes... Curada primeiro e depois o melhor. Toda a reconstrução parte do princípio básico do tratamento principal e inicial é o tratamento do câncer. E a paciente sempre tem que ter ciência disso. A gente vai primeiro tratar o seu câncer. Depois a gente vai ver a reconstrução. Não adianta. E câncer, às vezes, é caixinha de surpresa. A gente está pensando em fazer uma reconstrução de um jeito, quando vai fazer a cirurgia oncológica para tirar o câncer, está de um jeito diferente que a gente tem que mudar a cirurgia. Por isso que, às vezes, a gente fica conversando entre a gente da cirurgia, a gente tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Por quê? Porque câncer, infelizmente, não é algo que é definido. A gente pode ver, a gente olha exames para poder analisar. A gente pode fazer mamografia, ultrassom, ressonância, mas quando a gente passa o bisturi e vai analisar realmente de fato, botar patologista, pode ser diferente do que a gente está analisando. Isso, lógico, não é o mais frequente, mas acontece. E, infelizmente, já aconteceu comigo. Tipo, eu estava com a expectativa de ser uma forma, e, infelizmente, teve que ser de outra, e eu tive que mudar na hora o que eu ia fazer. Faz parte. Isso aí também mais a mensagem, né, da mulher ter a garantia, ter a certeza e essa confiança na equipe profissional que está acompanhando, sim, que vai estar focada aí nessa cura e deixar a mama da melhor maneira. Isso, o princípio que antes, como eu disse, antes a visão
mastológica, visão de câncer era: tive câncer, vou perder a mama, estou condenada, é isso. Não, hoje em dia não é assim. Por isso que a pessoa tem que incentivar, a mulher tem que incentivar a querer diagnosticar o mais cedo possível. Porque até diagnosticar o mais cedo possível, se a paciente tiver um tumor de 0,8 centímetros, 1 centímetro, tira só o tumor, fecha a região, pronto. Se não tiver a cicatriz, ela não vai saber nem que fez a cirurgia. Acontece muitos casos desse jeito, principalmente quando está no início. Que bom. Entendeu? Doutor Moisés, para a gente terminar, o que é que você falaria? A gente está aí com 73.600 novos casos de câncer de mama para serem diagnosticados esse ano. Eu tenho uma amiga que essa semana recebeu o diagnóstico. O que é que você falaria para essas mulheres que vão receber ou acabaram de receber um diagnóstico de câncer de mama? Eu sempre gosto de falar para o paciente: você está recebendo uma notícia ruim, você está recebendo algo que você vai ter que batalhar. Isso é uma batalha, isso é uma coisa que você vai batalhar para o quê? Para vencer. Você está entrando numa guerra para poder vencer. O câncer é exatamente isso. Está recebendo uma notícia ruim, mas é algo para vencer. Não é algo para ficar deprimida. Tipo assim, lógico, tem a depressão, mas só que depois de ter a fase da tristeza, da depressão, a mulher tem que se levantar, tem que olhar para frente e dizer: eu vou vencer isso. E eu vou vencer da melhor forma. Certo? Tem que encorajar essa paciente. Por quê? Porque como eu disse, a chance de cura é alta. E a paciente ajuda nesse processo de cura. Então, a paciente que tem câncer de mama, ela tem que olhar para frente e dizer: eu vou me curar. Até porque todos os estudos, todas as coisas estão mostrando que eu tenho uma chance gigante para me curar. E principalmente se eu acho no começo. Se eu estou achando no começo, ótimo. A minha chance de cura é grande. Então, vou atrás, vou batalhar. Eu vou para a guerra mesmo para vencer. E é isso que a gente tem que incentivar para os pacientes. Ela tem que ir para a guerra para vencer. O teu câncer não é condenação de vida e não é condenação de que vai deixar a mama horrível, que não vai ter mais nada. Hoje em dia, câncer de mama tem alta chance de cura. Cada vez mais a gente tem novos medicamentos que estão ajudando a paciente a ter uma sobrevida muito maior do que era antes. Nós temos modalidades clínicas, cirúrgicas, de radioterapia, que estão cada vez mais diminuindo até a agressividade, porque a gente está vendo que em muitos casos não precisa da agressividade que a gente tinha antes, que a cura é a mesma, e ela precisa batalhar realmente. Por quê? Porque é uma coisa vencível, não dá para vencer. É uma coisa que dá para vencer tranquilamente. E ela precisa ter consciência disso, precisa de rede de apoio, precisa ter gente, e também é importante, precisa estar com gente que dê apoio a essa paciente. E não gente que fica com negatividade. Porque, puxar para cima. É porque, tipo assim, exemplo negativo vai ter. Só que a maioria é positivo. Então, se ela for querer só procurar exemplo negativo, não se preocupe, ela vai encontrar. Mas não é esse os maiores casos. Tanto é que existem esses grupos exatamente para mostrar isso. A paciente que dá palestra é a paciente que teve câncer de mama. As outras que estão lá ajudando ela são pacientes que teve câncer de mama. E estão lá. Já tem paciente com 20, 30 anos que teve câncer de mama. Tipo, isso. Quando a paciente vê, a pessoa que está me dando palestra é uma pessoa que teve câncer de mama e está 20 anos aí, tipo, peraí. Ela está com 20 anos que teve câncer de mama. Eu estou tendo agora, então eu vou ver o meu filho se formar, eu vou ver o meu neto da formatura, isso. Eu vou ver tudo, eu vou viver. E isso é importante para ela. Ela saber que vai viver. E o importante, há 20 anos, os tratamentos e os recursos para esse tratamento não eram iguais a hoje, não. Né? Então, olha aí, é muito bom você olhar e ver que isso está avançando. E cada vez mais a gente tem a ser menos agressivo. Porque a gente tem, principalmente com tipos específicos, hoje a gente tem o nosso conhecimento de mama. Lógico, o câncer em si é algo ainda muito a ser estudado. A gente sabe só a pontinha do iceberg. Mas só essa pontinha já descobriu muita coisa e já mudou muita coisa. Por exemplo, em 5 anos já mudou tudo. Isso. Se você for pegar um livro de 5 anos de mama, esqueça. Você tem que pegar um novo, porque já mudou tudo. Mudou a abordagem cirúrgica, mudou a abordagem da análise da axila, mudou a abordagem de quimioterapia, de radioterapia, tudo está mudando. E graças a Deus, porque é exatamente isso, é a evolução. Ótimo. Doutor Moisés, muito obrigada. Foi muito esclarecedor essa nossa conversa, muito esclarecedora. E eu espero que a gente incentive aí as mulheres. Não tenha medo do diagnóstico. Acho que é o primeiro passo, O primeiro passo porque quanto mais cedo, maior a chance de cura.
Esse é o principal. A paciente saber que ela vai para uma batalha que ela vai vencer. E ela precisa estar preparada para isso. Ela tem que olhar para frente e dizer, eu vou vencer. Então, quanto mais cedo eu começar a batalha, maior minha chance de vencer ela. Coisa boa. Obrigada, De doutor nada. Moisés. Obrigada a você e fica com a gente que na próxima semana tem mais um podcast Viver Bem com outro tema aí para ajudar você a seguir por esse caminho mais saudável da vida.